Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre 3 blasfêmias que fazem contra o nome de Jesus, tá bom? São cometidos aí vários delitos contra o nome de Jesus, né? Blasfemando. Nós vamos falar de 3 exemplos. Você, como cristão que está me ouvindo, você deve defender o nome de Cristo, você deve pregar o nome de Jesus, deve apresentar o verdadeiro Jesus bíblico ao mundo, né? E rejeitar esses Jesus Cristos que tem por aí falsos enganadores e defender o nome de Jesus. Como Paulo disse, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então vamos defender o nome de Jesus. Nós, como cristãos, temos que amar, defender até a morte, se for preciso, o nosso Senhor e Salvador. Primeira blasfêmia que cometem contra o nome de Jesus é a respeito da sexualidade de Jesus. Alguns dizem que Jesus era homossexual, alguns dizem que Jesus era casado com Maria Madalena, tinha filhos e tal. Falam da sexualidade de Jesus. Nós sabemos que Jesus ele assumiu o gênero masculino, ele era um homem, né, fisicamente. Mas Jesus ele é um ser eterno. Ele vai muito além do que um corpo humano igual nós, né? Em Apocalipse 22, 13, Jesus ele diz assim que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então Jesus ele é um ser eterno, ele é o criador de todas as coisas. Jesus ele não tem um início para ele e nunca terá um fim. Então Jesus ele é antes do sexo masculino, antes do sexo feminino, ele é antes de macho e fêmea, ele é antes da sexualidade. Jesus é um ser eterno, ele criou macho, fêmea, ele mesmo criou homem e mulher. Então Jesus ele não depende dessas coisas, né? Então quando Jesus estava na terra, ele não era homossexual, ele também não era heterossexual. Jesus não depende dessas coisas hormonais e físicas que nós dependemos. Jesus ele veio com um propósito, morrer para pagar os pecados nossos, os pecados do homem e nos livrar da condenação eterna. Então Jesus ele nunca pensou nisso. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele não seria homossexual nem heterossexual, mas uma coisa eu tenho certeza, de que ele não apoiaria jamais o homossexualismo, mas também não seria um perseguidor dos homossexuais, não maltrataria, não os ofenderia. Apenas iria fazer como fez com a mulher adúltera lá dos evangelhos. Disse a ela, eu não te condeno, só que vá e não peque mais. Então todo homossexual que se arrepender, crer em Cristo e deixar de lado essa vida, com certeza ele será salvo também. E Jesus sendo um ser eterno, né, nós crendo nele, no seu sangue, no seu sacrifício, um dia nós seremos eternos. E também não necessitaremos mais disso, dessa sexualidade de macho e fêmea. Mateus 22:30 diz assim, ó, porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então na ressurreição nós não precisaremos mais dessas coisas de macho, fêmea, masculino ou feminino. Seremos todos iguais e seremos transformados para viver eternamente sem a necessidade dessas coisas. Muito bem. Segundo tópico. Um ditado popular, né, que até meu avô falava muito isso. Se Jesus Cristo voltasse hoje, ele seria crucificado de novo, né? Mais uma blasfêmia contra Cristo, né? Na primeira vinda de Jesus, né, como se você estudar lá Isaías no capítulo 53, recomendo você que leia, Cristo vem como um sofredor, ele vem como um cordeiro para ser sacrificado, né? Isaías 53 fala que ele foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então Jesus ele veio na sua primeira vinda, há 2000 anos atrás, com esse propósito, morrer por nós, pagar a nossa dívida na cruz, e para que nós pudéssemos ser livres da escravidão do pecado. Mas na sua segunda vinda vai ser bem diferente. E quem acha que vai crucificar Cristo outra vez, está bem enganado. Apocalipse no capítulo 19, ele narra a segunda vinda de Jesus, como vai ser, né? E nós vemos um Jesus bem diferente daquele de 2000 anos atrás, né? É o mesmo Cristo, é a mesma personalidade, mas a atuação é bem diferente. A primeira vez
foi mais do que necessária para que nós pudéssemos ter salvação, né? Se Jesus não viesse como cordeiro sacrificial, toda a humanidade iria para o inferno, né? Todos nós seríamos condenados. Mas na segunda vinda, Jesus ele vem bem diferente. Apocalipse 19, vamos ler o versículo 11 em diante. Olha aqui a narração de como Cristo volta. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então Jesus ele volta num cavalo branco. Para o entendimento da época em que foi escrito Apocalipse, né, para eles os imperadores romanos vitoriosos, eles vinham no seu cavalo branco, mostrando poder, mostrando autoridade, mostrando vitória, né? Então Jesus ele vem desta maneira também, como um vencedor, como um imperador que vem para vencer, né? E ele é fiel e verdadeiro. Muito bem, versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Então fala que os olhos eram como chamas de fogo, representando a ira consumidora de Deus. Assim como foi consumido lá Sodoma e Gomorra no fogo, assim Jesus volta com essa mesma ira contra o pecado e contra a maldade. Olha como chama de fogo. Ele vem para julgar, ele vem para destruir todo tipo de mal. Por isso que o homem não poderá tirar farinha com ele, né? Muito bem. E fala assim, sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Diademas, na linguagem bíblica, quer dizer coroas. Então, muitas coroas. Uma coroa para cada canto da terra. Quer dizer, Jesus... O poder absoluto está nas mãos dele e ele reina sobre toda a terra. Muito bem. Versículo 13. Estava vestido de veste tingida em sangue. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Veste tingida em sangue. Quando Jesus voltar, um exército de 200 milhões vindos da Rússia vão estar esperando por ele, né, para batalhar. E Jesus os vencerá, será chamada a Batalha do Armagedon, e Jesus os destruirá sozinho. E o sangue que é visto aqui na sua roupa é o sangue dos inimigos, que ele mesmo, sozinho, vai derrotar os 200 milhões, para que o homem não ache que ele vai vir de novo como cordeirinho sacrificial. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. Os exércitos dos anjos do céu, todos o seguindo. Ele tinha um grande exército, um exército enorme, né? Mas ele não precisa do seu exército. Sozinho ele é capaz de vencê-los. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações. E eles regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar da ira, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então uma aguda espada, a sua palavra, tudo aquilo que ele prometeu é que vai julgar e vai destruir os homens maus e pecadores. E uma vara de ferro, quer dizer, ele governará com justiça e ele governará com braço forte. Não vai ter manifestação contra ele, não vai ter ninguém que queira se opor ao governo de Cristo e seja bem sucedido nessa época. Ele reinará seguro, confiante e com todo poder e autoridade. Muito bem. Versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Então quando ele voltar, não vão crucificá-lo de novo. Pelo contrário, aqueles que são seus voltarão para fazer parte do seu reino. Mas aqueles que são contrários serão destruídos. E aqui como fala, que é ele que pisa o lagar da ira de Deus, né? Como as uvas que são pisadas para fazer o vinho, assim Jesus vai pisar nos inimigos e destruí-los, amassá-los de uma vez por todas, para todos sempre. Assim será a segunda vinda de Cristo. Muito bem. E a terceira e última blasfêmia que nós vamos ver hoje é aqueles que desconfiam da divindade de Deus. Nós temos aí, tem até um pedido que vou atender futuramente, sobre os testemunhas de Jeová. Não acreditam na divindade de Cristo. E muitas pessoas, até cristãos hoje em dia, estão tirando aí de Cristo a divindade. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo tem o mesmo poder que Deus o Pai, o Espírito Santo também. Jesus Cristo ele é o Todo-Poderoso, né? E as Escrituras dizem isso e afirmam. No Evangelho de João, no capítulo 1,
versículo 1 em diante, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus estava no princípio com Deus, e ele também era Deus. Muito bem. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então Jesus, ele ajudou também o Deus, o Pai, a criar todas as coisas. Ele não é anterior a Deus, não é depois de Deus, e tudo que foi criado foi depois dele. Então Jesus Cristo, ele é Deus, e ele também criou todas as coisas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Só Deus pode criar vida. E Jesus, aqui em João capítulo 1, diz que nele estava a vida. Então Jesus, ele é Deus sim, e todo-poderoso, igualmente a Deus o Pai. Muito bem. E a prova disso, né, que nós temos é naquela passagem em que Jesus dormia no barquinho. Ele mostra o seu lado humano dormindo cansado, né? E a tempestade açoitava aquele barco, a tempestade ameaçava a vida daqueles que estavam ali, né? E eles clamam para Jesus: Senhor, nós estamos morrendo e o Senhor não faz nada, né? E no versículo 39 de Marcos 4 diz assim, ó: e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então Jesus, ele é o criador do mar, então o mar o obedece. O mar, a natureza, os furacões, os ventos só respeitam somente o Criador, né? E no versículo 41 diz assim, ó: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Somente o Criador tem poder sobre a criatura, seja animada, inanimada, com vida ou sem vida, só o Criador tem poder sobre as criaturas. E Jesus é o Criador, é o Deus Todo-Poderoso. Louve, engrandeça, exalte o nome de Cristo, pois Ele é merecedor. Defenda-o, se for preciso até com a sua vida. Fale de Cristo, fale de Jesus, que Ele trará salvação a todos que o ouvirem e o aceitarem. Obrigado.